Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, ó Deus, por esta oportunidade, por este momento. Muito obrigado, ó Deus, por estar na tua casa, por estar diante de ti. Meu Deus, perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas iniquidades. Somos imperfeitos, somos pecadores, Senhor. E nós estamos aqui diante da tua presença neste momento, ó Deus. Mas nós estamos aqui para aprender a tua palavra, meu Senhor. Meu Deus, a tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Meu Deus, abençoe os teus filhos, meu Deus, que estão aqui para receber o ensinamento da tua palavra. Abençoe teus servos, ó Deus amado, que estão, Senhor, assistindo através das redes sociais. Deus santo, sê com esta igreja, sê com o teu povo, sê com os teus filhos, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode se sentar. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9. Glória a Deus. Tem um copinho aqui, por favor. Lucas 9, 23. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou se causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Eu vou ler aqui em outra tradução. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Aleluia. Meus irmãos, essa mensagem, ela nos diz respeito sobre as condições para sermos discípulos.
condições para ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Para sermos discípulos de Cristo, é necessário atentarmos para algumas condições. O que é um discípulo? Quando se fala assim, discípulo, quando se fala de um discípulo, a pessoa é um discípulo, eu estou discipulando, eu sou um discípulo, na sua mente vem o quê a esse respeito? Quando você fala assim, discípulo, o que é ser um discípulo? É um conceito que a gente fala muito, né? A gente lida muito com esse conceito. Obrigado. Discípulo, o que é um discípulo? Discípulo é quem segue as ideias ou imita exemplos de outros. Aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Isso é ser um discípulo. É quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Isso é ser um exemplo, um discípulo. Os 12 eram discípulos, se tornaram 12 apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos, muitos seguidores, muitos curiosos e alguns discípulos, além dos 12. Os 12 eram os mais próximos. E aqui em Lucas capítulo 9, você vê o Senhor Jesus, ele tratando sobre essa questão que muitas pessoas, uma multidão, ela ia atrás de Jesus Cristo, querendo saber quem é esse homem, o que esse homem faz, quem é esse homem, o que está acontecendo, né? Essas coisas maravilhosas. Aí vem uma multidão muito grande até Jesus. Jesus multiplica os pães e peixes, lá em Lucas 9, versículo 10. Então você vê muitas pessoas seguindo a Jesus, atrás de Jesus Cristo. E Jesus, sabendo desta situação, ele lança algumas condições e explica que o discípulo de Jesus, ele deve levar a sua cruz. Ele deve levar a cruz. Mas o que é cruz? O que é discípulo? O que tem que fazer? O que fazer? Dando sequência aqui sobre o conceito de discípulo, assim, retirado do dicionário a grosso modo, e teologicamente falando, a palavra contemporânea mais próxima de discípulo é provavelmente o termo aprendiz. Então, discípulo, ele é um aprendiz. Um discípulo é mais do que um aluno que aprende por meio de exposições orais e de livros. É alguém que aprende vivendo, trabalhando com o mestre, com experiências práticas diárias. Muitos cristãos contentam em ser ouvintes que adquirem bastante conhecimento sem nunca colocá-los em prática. Então, quando se fala, eu sou um discípulo de Jesus, ou a pessoa é um discípulo de Jesus, é alguém que é mais do que um aluno que aprende somente na teoria. Não, é alguém que aprende e coloca em prática. O discipulado tem a ver com prática, não só com a teoria. Você vê Jesus falando para os discípulos aqui: vai e alimenta essas pessoas. Mas Senhor, nós não temos, como é que a gente vai arrumar dinheiro? Só temos 5 pães e 2 peixes. Então você vê Jesus ensinando-os na prática. Você vê em Lucas capítulo 10, a missão dos 70, você vê Jesus mandando de 2 em 2,
para aprender na prática. Então a gente aprende, claro, o conceito teórico, porque Jesus ele explicava, ele ensinava, mas também colocava para que eles viessem a praticar. Então a palavra discípulo tem a ver com aprendiz, mas aquele que faz alguma coisa pelo seu Senhor, alguma coisa pelo Mestre. Mantoinha? Não fala-se muito claramente que ele era ele creu em Jesus Cristo, mas ele não era do círculo dos 12, ele não estava ali tão próximo, ali com os 12 não, mas ele era um cristão, ele se tornou um cristão. José de Arimateia, né, ele era um servo do Senhor. Mas aquela questão, né, muitas vezes, muitos até ficavam meio assim nos bastidores, porque tinham um certo receio. Mas você vê José de Arimateia, ali, né, se não me engano, o túmulo era dele, né, ele cedeu o túmulo, ele fez toda aquela preparação, participou ali e tudo, mas de caminhar, e dia após dia, e nesse conceito de seguidor, eu não sei se a gente pode classificá-lo dessa maneira, mas ele creu em Cristo, ele acreditou em Jesus. Então, Jesus ele diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Aí agora tem um monte de palavras aqui nesse versículo. Se é uma conjunção condicional, né? Se, acaso, se alguém quiser vir após mim, ou seja, me seguir, ser meu seguidor, e ele está chamando de uma forma geral, alguém, é uma indefinição, alguém é um pronome indefinido. Então Jesus está dizendo: olha, se alguém quiser, se alguém está querendo me seguir, então as condições são essas. Ele chama de uma forma geral, várias pessoas, todos quantos quiserem segui-lo. Aí ele diz assim: quiser, é do verbo querer, ele não obriga, mas da feita que eu digo, que eu sou, e eu quero me tornar um seguidor, aí eu e você vamos nos enquadrar na vontade de Jesus Cristo, na vontade de Deus. Ele não está dizendo: olha, se alguém quiser me acompanhar, me seguir, ou estiver disposto a vir, vai aí de qualquer maneira, faz o que quiser, o que bem entender, faz o que der na telha, que aí vocês vão ganhar a sua vida. Não. Ele diz que qualquer um pode vir, qualquer um pode acompanhá-lo, e qualquer um pode querer ou não. Se alguém quiser, ele não obriga, mas da feita que eu levanto a minha mão e digo: eu aceito como Senhor e Salvador, agora tu és Senhor da minha vida, aí agora a história muda, e a história tem que mudar. Você já declarou que Ele é Senhor da sua vida, então você já não é mais Senhor da sua vida. E até aqui na terra, Ele estava debaixo de um propósito, debaixo de um projeto. Então que Ele teve que renunciar à sua vida, teve que renunciar o momento de glória por um instante, para vir à terra, assumir a forma humana, e aprender e sofrer tudo na carne, fisicamente, para poder cumprir o propósito de Deus, do Pai. E porque ele falava, né, que eu faço a vontade daquele que me enviou. Então Jesus estava a serviço do Pai, o Filho de Deus estava a serviço de seu Pai, e ele estava debaixo de
uma ordem, de um roteiro, havia uma determinação de Deus a ser cumprida, e Jesus, ele cumpriu à risca isso que nós estamos vendo e falando. Então, quiser é do verbo querer, que exprime desejo, ter ou manifestar vontade firme e decidida. E acompanhar-me ou acompanhar é seguir a mesma direção. Seguir a mesma direção. Então, alguém que quis e que exprimiu um desejo e que manifestou uma vontade firme e decidida em seguir a mesma direção que a minha, agora terá de que renunciar a si mesmo ou negar a si mesmo, ou recusar, renunciar, negar, recusar. De acordo com o dicionário Aurélio, é deixar voluntariamente de possuir ou usar algo, de exercer condição ou direito, ou de aceitar ideia e crença. Então agora, eu quis, manifestei um desejo, o Espírito de Deus agiu no meu coração, na minha vida, eu fui conduzido ao Calvário, entendi a mensagem de Cristo, decidi me tornar um discípulo, me decidi tornar um aprendiz, agora eu vou aprender e colocar em prática. E para isso, eu preciso recusar, renunciar, recusar as coisas do mundo, da carne e do diabo, e renunciar à minha vontade carnal e pecaminosa, que contraria a ação de Deus na minha vida. Tudo aquilo que contraria ou atrapalha a nossa caminhada com Cristo deve ser agora rejeitada por completo. E essa rejeição, você tem que haver um firme propósito e decidir. É claro que o Espírito de Deus, ele habita em nós, ele nos dá força, ele nos ajuda, mas aqui está dizendo de volição, de vontade, de querer, de manifestar um desejo em querer alguma coisa. O texto está muito claro e é necessário renunciar. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, ele diz que em nada tenho a minha vida propiciosa, contanto que se cumpra em mim, né? Ele quer agora, a vida dele já não pertence mais a ele. Ele não tem a sua vida mais por preciosa. A vida dele agora passou a ser de Jesus Cristo de Nazaré. Ele agora está debaixo de obediência. Quer ver Atos 20, 24? Vou ler aqui. Glórias a Deus. Que diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo: olha, a minha vida agora não importa mais, o que importa agora é que a minha vida, ela seja gasta, e eu gaste a minha vida fazendo a vontade de Deus. Então ele renuncia todos os seus privilégios de um futuro ocupante da Suprema Corte judaica, e agora ele se lança nos braços daquele que o chamou e passa a sofrer por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. Paulo
renuncia à sua própria vida em nome de Jesus Cristo. A vida é uma renúncia. A vida cristã é feita de escolhas e renúncias. No momento que a gente resolve aceitar a Cristo e entregar a vida a Cristo, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. A minha vontade agora era estar lá em casa, de perna para o ar, que carrega a caixa para lá, carrega a caixa para cá, já estou começando a carregar umas coisas ali para casa. Hoje terminou praticamente a pintura por dentro, aí vai vir os retoques, colocar o vidro, e a gente fica cansado, eu até cheguei até um pouco depois, mas agora a minha vida, o pastor Aboanerges não me obrigou a participar de uma eleição, de nada, ninguém me obrigou, o ministério não me obrigou, baseado numa chamada de Deus, em um convite do nosso presidente, nós nos colocamos à disposição de Cristo e à disposição da obra de Deus, da obra do ministério. Então, irmãos, ele perguntou: pastor João, você quer? Você aceita? Eu falei: amém, pastor, nós estamos aqui para servir a Jesus e servir ao ministério. Então, tem que aguentar agora o rojão, tem que arregaçar a manga e não pode olhar para trás. Diz que aquele que olha para trás não é digno, aquele que lança a mão ao arado e olha para trás não é digno. A gente não canta até aquele hino: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, como oração vigiando, alegre andando para o lindo céu. É desse jeito, a gente tem que cantar. Está vendo que o discipulado é prática, não é teoria. É óbvio que a teoria vem, porque o mestre ensina o conceito, e a prática lapida, aprimora, faz ganhar experiências. E esse é o discípulo. Então, Paulo, ele renunciou. Ou seja, a sua ideia, a sua crença no farisaísmo, o que ele tinha de concepção de Deus, de obra de Deus, ele teve que rejeitar e mudar totalmente o seu conceito agora sobre o reino de Deus. A gente observa que Hebreus capítulo 11, 23 ao 27, Moisés, cita Moisés, Hebreus 11, do 23 ao 27, que Moisés, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, antes preferiu sofrer com o povo de Deus do que ter um breve momento de alegria, de prazer. Ele aprendeu, irmãos, a cultura egípcia. Ele estava ali no Egito, mas ele não tinha jeito, o sangue dele era hebreu, ele era filho de hebreias, do povo hebreu. Então, o chamado de Deus falou mais alto na vida dele, e a gente assim, você vê que o mundo, quando olha para nós, ele acha que a gente está perdendo, só que é o contrário. A gente leu aqui em Lucas capítulo 9, 23 a seguir, que quando a gente renuncia, quando a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus, para que ela prevaleça, nós estamos ganhando, e muito.
E as pessoas que estão de fora, por não entender, acham que a gente está perdendo. Mas que negócio é esse, rapaz? Esse negócio de ser crente. Ah, mas eu não vou poder fazer mais isso, fazer mais aquilo outro. Não, o que é pecaminoso não vai poder fazer mesmo não. Mas ser servo de Deus e servo de Deus não significa ser alienado e viver na caixinha. Só aquilo ali não. Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, enquanto estivermos com vida, Jesus vai nos guardar e nós vamos, como discípulos, renunciar, porque estamos aprendendo, e nós vamos viver sem nos aliançarmos ou sem fazer compromisso com as coisas mundanas e pecaminosas. Você pode passear, você pode ter o lazer e deve ter o lazer. Você tem que ter um momento de qualidade. Você deve ter e precisa ter esse momento de qualidade. Então, e o povo fala: ah, não, mas o negócio bom é ir para balada, é ir para farra, é não sei o que, é beber. Que nada, é conversa fiada, irmãos. Eu passava a noite toda em festa de música eletrônica, ou em festa de rock and roll, essas coisas aí. Depois era só, como diz a expressão, né? Só a bagaceira, só aquela coiseira no outro dia. E hoje não, irmãos, a gente cansa porque a gente está trabalhando, correndo, fazendo as coisas, mas a gente deita, a gente sossega, a gente descansa, a gente vem para a casa do Senhor aprender a palavra, a gente vem adorar a Deus. Aí o nosso dinheiro, a gente já não sai torrando por aí afora, igual torrava quando estava no mundo, né? Então a gente ganha qualidade de vida, e as pessoas lá fora acham que a gente está perdendo. Então, renunciar em prol do Evangelho não é perda, é ganho. É ganho. E quanto mais nós renunciarmos, mais parecidos ficaremos com Cristo. E sabe por que as pessoas chamam os outros de cristãos? Se eu não me engano, e não me falha a memória, foi em Antioquia, eu acho que foi Antioquia da Psídia, que, eu acho que é Atos 11, se eu não me engano, eles começaram a ser chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, ou seja, eram pessoas que agora neste exato momento passam a refletir. É um aprendiz que colocou em prática e teve experiências diárias. Você vê até Mateus, Marcos, Lucas e João, experiências pontuais, mais aprendizados e ensinamentos. Atos dos Apóstolos, aí agora você vê os discípulos, os apóstolos, na prática, fazendo, tendo experiências novas, tendo coisas novas, tendo experiências de revestimento de poder, tendo experiências com expulsão de demônios, tendo experiências com milagres, curas divinas. Agora vocês imaginem, Pedro e João vendo e ouvindo Jesus operando milagre e falando sobre milagres. Aí de repente você vê Pedro e João subindo ao templo por volta de 3 horas da tarde para buscar a presença de Deus. E eles chegam numa porta ali no templo chamada Formosa, e aí aquele mendigo está ali pedindo uma esmola. Eles falam: olha, a gente não tem dinheiro, mas a ti te digo, em nome de Jesus, levanta e anda. Agora eles começam a ter experiências práticas de aprendiz, de ouvinte, agora se torna uma pessoa apta também para ensinar a outros. Porque eles renunciaram à pesca. Pedro tentou voltar, né, irmãos? Pedro tentou por umas 2 vezes voltar a pescar, né? Olha só como é interessante as coisas.
Por isso que a vida, ela tem que ser, por isso que aqui fala, tome a sua cruz a cada dia. Eu citei Lucas porque aqui traz um texto interessante. Tome a cada dia a sua cruz, porque a renúncia é diária, a renúncia é constante, irmãos. Pedro nega Jesus, o galo canta, por 3 vezes ele nega, ele vê o túmulo vazio, ele vê Jesus, aí João capítulo 21, o homem volta a pescar, o homem volta a pescar, aí, aquele texto é lindo demais, irmãos, e aí, ele está lá pescando, e olha só, quando você deixa de renunciar, muitas vezes a sua atitude, ela influencia os que estão ao seu redor, porque Pedro foi pescar, e foram os outros, foram mais 2, João 21 fala melhor, e foram mais outros também com Pedro, e aí está lá todo mundo pescando, aquela coisa toda, né, pescando, batendo tarrafa, jogando rede, aquela coisa toda. Aí Jesus está lá na beira da praia, ressurreto, corpo glorificado. Aí Jesus está lá só olhando aquela arrumação daqueles homens lá na beira do mar. E Jesus é tão maravilhoso que Jesus está lá na beira da praia. Eles eram para estar na beira da praia, não era para estar lá no meio do mar. E Jesus está aqui, preparando um peixinho na brasa, preparando um peixinho ali. Eles lá longe, sem pegar nada, e o peixinho aqui, sendo assado, o peixinho bem aqui do lado, e aí, Jesus começa a travar um diálogo com eles ali, né, aí ele, eita, é o meu Senhor, aí Pedro com aquela afobação dele, né, e aí, ele pega e sai, né, e vai nadando. Então assim, aí ele fala assim, aí Jesus fala assim, olha, traz algum peixe, traz algum dos peixes que vocês apanharam. E aí, o que acontece? Eles não tinham nada de comer, mas depois que Jesus lançou a palavra, eles pegaram o peixe, e quando eles vieram com peixe, Jesus já estava com o peixe pronto, irmãos. Jesus já tinha alimento pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, olha só João 21:14, o que diz? E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. 3ª vez Jesus já estava aparecendo. Olha só. Então você veja só que, deixa eu só ler aqui algumas coisas aqui. Deixa eu só ver aqui em João 21. Isso mesmo, João 21:9. Quando eles voltam para a terra seca, eles viram brasa, peixes e pão. Jesus já estava com o alimento pronto. Então, e era a 3ª vez. Ou seja, você vê que a renúncia, ela é constante, ela tem que ser constante, porque temos uma tendência muito fácil de voltar àquela vida que a gente deixou para trás. Porque o mundo, ele nos assedia, O que diz em Hebreus capítulo 12? O pecado, deixemos de lado o embaraço do pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, o pecado ele fica nos assediando. Não é o Thales Roberto que cantava todo dia, o pecado vem, não é? Que tinha a música dele, acho que era dele, então... Aí ele canta, mas eu escolho Deus, eu prefiro ser amigo de Deus. Então, irmãos, olha só. E aí ele diz assim,
renuncie e tome a cada dia a sua cruz. Mas o que é cruz? Tome. É perseverança no sofrimento. É pegar. O tome a cada dia a sua cruz é perseverança no sofrimento. O que é tomar? É pegar, segurar o que é seu, posse, pertence. Ou seja, tome a sua cruz. A sua cruz você tem que levar, não sou eu, não é outro que tem que levar a sua cruz. Cada um tem a sua caminhada, um tratamento particular de Deus. Então cada um tem que tomar a sua cruz. Já viram aquela figura que circula na internet, né, que o camarada ele vai podando a cruz, cada dia que passa ele vai dando uma podada na cruz, né? E o outro vai carregando a cruz, né, com o maior sofrimento, aquela coisa toda. E o outro vai dando uma podadinha na cruz, né? Para ficar mais leve, né? Aí, de repente chega o quê? Um precipício. Aí o outro com a cruz que não podou, era o tamanho ideal para poder ele fazer de ponte e atravessar para o outro lado. E o outro que foi podando, não dava para atravessar para o outro lado. Então, nós devemos tomar, dia após dia, e aqui Lucas ele traz esse detalhe a mais, a cada dia, e aqui na versão NVT diz, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se é para seguir a Jesus, subentende-se que Ele está na frente. Ele tem que estar à frente nas nossas vidas, carregando, porque Jesus, Ele deixou o exemplo, e como exemplo, é esse exemplo que nós temos que seguir. O Evangelho ele traz sofrimento, ele machuca a nossa vida, mas ele traz futuramente uma alegria eterna. Não disseram para Jesus, mas Senhor, nós abandonamos pai, mãe, tudo e tudo, para te seguir, o que a gente vai... Não, vocês vão receber nesta vida muitas bênçãos e no porvir a vida eterna. Não disse assim Jesus? Então, irmãos, a gente não gosta do processo do discipulado. Muitas vezes o processo do discipulado confronta, machuca. A gente fica naquela situação. Mas aquele que perguntou se a gente queria segui-lo, ele está garantindo que você que renunciou à sua vida, você vai ganhá-la. Você vai ganhar a sua vida, uma vida eterna. Então, ele não deixa somente... não vou colocar no sofrimento, vou permitir o sofrimento. Não estou dizendo que quando vier o sofrimento, quando vier o sofrimento, a gente vai ficar com uma atitude pacífica e tal, aquela coisa, Jesus está provando. Não, se for um processo de Deus, vamos orar, vamos buscar, porque Deus pode fazer um milagre, Deus pode abreviar. Mas o que nós estamos vendo e entendendo, que Ele vem. E o que é cruz? Na sociedade romana, a cruz era um símbolo de vergonha, culpa, sofrimento, rejeição. Não havia maneira mais infame de morrer. Pessoas educadas não conversavam sobre a crucificação, e ninguém pensava em usar uma cruz como joia de adorno. Jesus apresentou requisitos rigorosos ao discipulado.
Em primeiro lugar, deve-se dizer não a si mesmo. Negação vai além de recusar prazeres e posses, incluindo o ser interior. Em seguida, é preciso tomar a cruz e seguir a Cristo diariamente. Isso significa identificar-se com Ele em sua entrega, sofrimento e sacrifício. É impossível crucificar a si mesmo. Só o que podemos fazer é entregar o corpo. Entregar o corpo. Então o que acontece? Quando eu renuncio, você renuncia, você está identificando com Ele em sua entrega. Não, o meu Senhor se entregou na cruz, e eu entreguei como era para ser eu na cruz, mas Ele foi em meu lugar. Agora eu me entrego a Ele, porque não posso ser mais entregue à cruz, porque Ele já assumiu a culpa da humanidade e perdoou os pecados. Então, quando eu estou buscando a Deus, esforçando em Deus, para abandonar os prazeres, as coisas do mundo, a carne, o mundo, o diabo, quando nós estamos num processo de santificação, nós estamos nos identificando com a sua entrega, sofrimento e sacrifício. Esse é o caráter, esse é a realidade do discípulo. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 12, do 1 ao 2. Romanos 12, do 1 ao 2. Glórias a Deus. Romanos 12, do 1 ao 2 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com vocês. Então, nós falamos no começo que o discipulado é uma expressão de uma vontade firme e decidida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece? Nós temos que não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus. Então o que eu observo? O que eu aprendo? Que eu tenho uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. Deus proveu os meios da graça. Deus proveu o perdão dos pecados. Jesus, o Consolador amado, Ele veio. Ele faz parte de nós agora. Ele vive em nós. Só que não adianta a gente só ficar orando, mas aqui a gente está vendo que tem que haver uma firme decisão, há uma responsabilidade em nós fazermos algo para Deus, que é não imitar o comportamento e os costumes do mundo e deixar que Deus transforme por meio de uma mudança, diariamente, ou cada dia. Expressa perseverança e constância.
Mateus 6,34 diz: basta a cada dia o seu mal. É diariamente. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então a gente vence dia após dia na presença de Deus. A renúncia é uma batalha, é uma guerra contra a carne, o mundo e o diabo, dia após dia. Cruz significa sofrimento, né? Instrumento de pena de morte usado pelos romanos para afligir e torturar os condenados à morte. Geralmente eram amarrados ou pregados. No caso de Jesus, ele foi pregado, tá? Ele foi pregado no madeiro. Então, aquele que sofria morte de cruz tornava-se maldito de Deus, como diz a palavra de Deus no Antigo Testamento, e o Novo Testamento também cita isso. Então, ele assumiu toda essa maldição, toda essa coisa. Por isso que eu não creio em maldição hereditária. Eu não aceito maldição hereditária, não me dá base bíblica. Em Cristo Jesus, toda maldição é quebrada. Se eu entrego minha vida para Cristo, em minha vida a maldição foi quebrada. Então eu não tenho que fazer campanhas de maldição hereditária. Não tenho que fazer isso. Cristo quebrou a maldição na minha vida. Mas aí a gente sabe que tem, por exemplo, o diabo acorrenta pessoas em certos tipos de vício, e a pessoa que não tem Cristo, o diabo ciranda naquele tipo de vício. Eu acredito em herança genética, que isso a gente tem fundamento, mas esse negócio de maldição hereditária, eu não acredito nisso não. Isso é outro assunto que não convém aqui, nesse momento. Em Cristo foi quebrada a maldição. Então eu não tenho, se eu sou um servo de Deus, lavado e remido, eu estou em comunhão com Cristo, comunhão com meu irmão, comunhão com a minha igreja, não tem mais maldição na minha vida não, irmãos. Acabou, caiu por terra, sabe, caiu por terra. É nisso que a gente tem que acreditar. Não é eu ficar caçando, que na geração do tataravô, do bisavô, do não sei o que, e ficar tentando caçar o que fulano fez, e não, mas isso não existe não, sabe, isso não tem base bíblica para isso não. Aí o povo cita só a parte de Êxodo capítulo 20, né, que eu visito na iniquidade até a terceira, quarta geração, a iniquidade, mas bênção até 1000 gerações, essa parte o povo esquece, só fica lá, não, porque está dizendo que visita a terceira, quarta geração, não sei o quê. O que está na iniquidade, quem está na iniquidade é capaz do diabo, aí é maldição mesmo, está debaixo de maldição. Mas quando Deus ele chega, Cristo ele chega, a maldição é quebrada, aquele ciclo se interrompe, e aí 1 de João 3,18, bom a senhora ter me lembrado disso aí, a senhora ter falado desse versículo, que, ó, então o sacrifício de Jesus não foi eficiente, não foi eficaz, se eu tenho que ficar caçando trem para ser quebrado, não, irmãos? Não, é 3,18 não, é 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 de João 3,8. Então, por aí vai. Então a cruz era instrumento de sofrimento, pena de morte. Era só bandido, malfeitor, ladrão que era crucificado. E Jesus foi contado como os malfeitores. Então você vê que quando eu renuncio
eu faço o quê? Uma identificação com a sua entrega e sofrimento, e eu respeito, eu passo a ter reverência pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu não começo a banalizar o Evangelho, não começo a banalizar as coisas de Deus. Por isso que a gente está vendo que o discipulado não é só chegar, quem quer aceitar Jesus e fala assim, eu aceito Jesus no meu coração e pronto, não é assim, seria muito fácil, irmãos, a igreja estaria abarrotada, né? Mas não, você renunciou, você chegou do seu trabalho cansado, né? Irmão Manel ralando, irmã Márcia já desce aqui do trabalho, já vem direto para cá, aquela coisa toda, e os demais também, e é isso, é uma renúncia em prol de algo sublime, eterno, maravilhoso, magnífico, que não é em vão. E ele diz assim: tome sua cruz diariamente, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele não te manda seguir para que ramo que eu vou, para que lado que eu vou, para onde que eu vou. Não. Quando ele diz ele me siga-me, ele está dizendo o quê? Eu tenho direção. Eu tenho direção, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu tenho um ponto de partida, tenho um ponto de chegada para a sua vida. Então ele não chama a gente ao léu assim, para a gente ficar, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer, eu igual lá em casa, pinto de branco neve, de branco gelo, aquela coisa toda. Não, ele fala, não, me segue, o negócio é por aqui, o caminho é esse. João 14,6, que a gente conhece, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele já deixou o endereço certo, falou, ó. E eu achei interessante, o pastor Jairo falou do GPS domingo, né? E realmente, meu celular tem hora que com o GPS é só Jesus na causa. E aí tem hora que o GPS você fica dando volta, não tem. É preciso, mas não como o que Jesus diz aqui. A precisão de Jesus pode ser o GPS que for, o satélite mais moderno que for, mas a precisão de Deus é perfeita, é exata, não tem aproximações, né? Quando você manda a localização, ele bota assim, aproximadamente, né? Não, é preciso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou seja, é esse o caminho. Se fizer isso, se renunciar, se tomar sua cruz e me seguir, você vai chegar até a presença do Pai. Lucas 1:79, capítulo 1, versículo 79 diz assim: para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de, finalidade, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha o que Jesus propôs para nós: iluminar os que estão assentados em trevas na sombra da morte, ou seja, aqueles que não tinham perspectiva nenhuma, que estavam em trevas. Ele veio para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E ele diz assim, pois quem quiser, Lucas 9:24, voltando ao texto, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, o ser humano, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Conquistas e conquistas, eu conquistei. É bacana, poxa, eu conquistei a minha casa própria, eu conquistei um carro, eu conquistei um bom trabalho, mas isso não é
o nosso foco principal não é e não pode ser o que nos motiva. O que nos motiva e o que tem que ser a nossa motivação é que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem quer perder a vida por minha causa, esse a salvará. A nossa motivação tem que ser renunciar a essa vida, para lá na frente ser salvo, para lá na frente ganhar a vida eterna. Esse que tem que ser a nossa motivação, essa é a nossa motivação que tem que ser. A renúncia para um fim melhor. E Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, Paulo ele traz um resumo da renúncia de Cristo. Porque quando Jesus renuncia por um momento à glória, é o esvaziamento. É o esvaziamento. Os estudiosos usam uma palavra chamada kenosis, que é o esvaziamento de Cristo. E aí ele diz assim: de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, de sorte que haja o mesmo sentimento. Olha Paulo dizendo, é isso que você deve pensar e sentir, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação, ou seja, ele tinha os seus privilégios, como o Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade, mas ele não usou dessa prerrogativa. Não, eu sou filho de Deus e agora eu vou fazer, vou acontecer e tal, aquela coisa. Não, ele não usou desses privilégios para alguma coisa alguma, mas o que ele fez? Ele foi e se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo ou escravo, como é a palavra correta no grego, escravo. E ele se humilhou, renunciou e foi obediente até o fim, até as últimas consequências ele foi na obediência, que ou seja, obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou. Você vê, ele renunciou, ele se esvaziou, ele não bateu no peito dizendo que era filho de Deus, mas foi obediente ao propósito, à vontade de Deus, à vontade do Pai. Por isso Deus o exaltou soberanamente. E hoje, o nome de Jesus é o nome que importa, que todos devamos ser salvos. E ao nome de Jesus, todo o mal é repreendido e os demônios se submetem. Não é assim na missão dos 70? Eles voltaram maravilhados. Nossa, até os demônios se nos submetem. Então, Jesus, ele tem poder. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Ainda tinha mais uns 2 versículos aqui atrás, ó, nem vi, mas é o suficiente. Graças a Deus. Por isso, irmãos, vamos nos esforçar
Eu sei que não é fácil, vivemos numa correria muito grande, mas vale a pena, vale a pena. Tem bênção da parte de Deus. O momento que vocês tiram para estar na igreja, para estar adorando a Deus, para estar aprendendo, para estar cultuando, não é tempo perdido. Jesus deixou bem claro que é ganho, e ganho glorioso. Amanhã nós temos círculo de oração, né, irmã Toinho? De 8 às 9. E amanhã começo a levar as mudanças, né? Oh, Jesus, glória a Deus, né? Eu falei, Jesus, agora eu só me mudo se for para uma mansão, porque eu estou parecendo parente de... E quinta-feira nós vamos começar uma campanha. Nós vamos começar uma campanha. Vocês querem saber onde? Vai pregar presbítero Nailton. Vai pregar e vai estar pregando e louvando juntamente com a missionária Rafaela. Abacuque 3:2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e sinto-me alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. E no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. 7 quintas-feiras de campanha de avivamento. Em nome de Jesus. Então venha, convide. Em nome de Jesus nós vamos buscar a presença de Deus. Nós já começamos consagração desde ontem. Você entre, consagre, ore, jejue, busque a Deus em nome do Senhor Jesus. Oi? Abacuque 3:2. Aviva a tua obra, ó Senhor, em nome de Jesus. Então, na abertura dessa campanha, presbítero Nailton já está confirmado e missionária Rafaela. Amém? E prossegue a nossa programação sábado de 5 a 6 da manhã, oração. E fique de pé em nome de Jesus. Vamos. Esse ainda é maio ainda. Esse fim de semana ainda é maio. O Congresso de Jovens da sede é no posterior. Esse ainda é maio. Então, irmãos, vamos orar. Pastor Adeura, graças a Deus, já está em casa, mas pastor Elias ainda está no hospital. E, infelizmente, agora o Rodrigo está com ele lá. Né? O Rodrigo estava com 70% do pulmão tomado. E está lá precisando das nossas orações. Irmã Joana está esperando uma vaga de UTI para... Até esse momento eu não tenho notícias deles mais, mas estava esperando uma vaga da UTI, porque ela está com 15 litros de oxigênio, que é o limite. Passou disso aí, é tubo. Mas Deus já curou um câncer na vida dela, e para Deus curar essa Covid aí é daqui para ali. Amém? Por isso que a gente está clamando, orando a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido e eterno Pai, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra ministrada nesta noite, Senhor, que nos ensinou como devemos ser, para sermos teus discípulos, ó Pai. Pai, nós sabemos que não é fácil, é uma natureza humana, pecaminosa, tendenciosa, Senhor. Há uma guerra espiritual sendo travada, para que venhamos voltar aos velhos rudimentos, mas maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo aí fora. O Senhor morreu na cruz do Calvário para quebrar a maldição e para desfazer as obras do diabo, e nós estamos aqui nesta noite, Pai, aleluia, de posse da Tua palavra e com a presença do Teu Espírito em nós, de que nós venceremos e renunciaremos a cada dia que passa,
e tomaremos a nossa cruz e seguiremos ao Senhor, para que um dia nós sejamos dignos de sermos chamados pelo nome e entrar pelas portas. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os que vieram e abençoe os que nos acompanham pelas redes sociais, que sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz debaixo da tua graça e proteção, meu Deus. Visita também o pastor Elias, pastora Deura, meu Deus, a irmã Joana, o irmão Rodrigo, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus nós ministramos cura, em nome de Jesus ministramos cura, o nome que é sobre todo nome, e que nesse nome há saúde, há poder, e nós ministramos sobre a vida deles, em nome de Jesus, que recebam alta, e que regresse aos lares em nome de Jesus. Pai Santo, visita também todos aqueles que estão em necessidade, Senhor, meu Deus, conforta, consola os corações, visita, Senhor, os pedidos de oração que chegam até nós, ó Pai, meu Deus, continue conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e estenda as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus, que Deus te abençoe.